Pronto. É contigo, fala aí. Bom dia, pessoal. Conforme já fui apresentado aqui, meu nome é Leandro, fui aprovado no último concurso do EOP em administração. E o que eu tenho a falar para vocês aqui, minha jornada, né, na Força Aérea começou há 12 anos, quando eu entrei em 2007 como recruta, e desde então eu lembro que na primeira semana eu já perguntei qual é a próxima etapa dentro da aeronáutica, né? Era a prova de soldado especializado. Eu já comecei na primeira semana a estudar, estudei, passei na prova. Pera aí, rapidinho, deixa eu dar um pause aqui. Ele é muito acelerado. Olha só, vamos começar de baixo aqui, né? A ideia. Então, recruta. Imagina, quando é que um recruta poderia sonhar em ser um oficial? Pra gente que entra ali, isso é uma distância... Cara, sonhar ser sargento, eu fui soldado da aeronáutica também. Sonhar ser sargento, eu já ficava assim, cara, isso aí já é coisa pra caramba, né? E aí, inquietude. Eu queria guardar para vocês aqui uma primeira liçãozinha do que ele está falando, inquietude. Você traça uma meta aqui, mas entendendo que ela é intermediária para um próximo passo, que vai ser intermediário para um próximo, né? Inquietude. Olha uma característica aí já para a gente guardar. Continua. E eu lembro, quando eu comecei a estudar, isso com uma semana de Força Aérea, o pessoal falou, para que tu tá estudando? Não sabe nem se você vai engajar, se você não vai, qual vai ser seu futuro. Não. Eu vou fazer a minha parte que seja o que Deus quiser. E assim fui, estudei, tanto é que no concurso que eu fiz para soldado especializado, eu fui o primeiro colocado. Caramba. Mas porque eu estudei realmente muito, muito. Eu estudei assim, tava como se, enfim, não tava tendo vida, tava sempre estudando muito. Aí eu fiz, como eu fui o primeiro colocado, eu consegui uma bolsa para fazer o curso de cabo, né, de graça lá numa instituição lá no centro da cidade. Fiz o curso também. No concurso, apesar de não ter sido o primeiro colocado, eu consegui entrar no número de vagas, entrei no curso, né? Cursei lá em São Paulo, no Comar 4. Aprendi muito no curso. E também no curso eu me esforcei, sempre nos cursos que eu faço, eu sempre tento dar o meu máximo, né, para não ter problema. Até porque eu não sou uma pessoa que aprende muito rápido as coisas, então eu tenho que realmente estudar, começar a estudar muito e com uma certa antecedência para poder ter uma certa competitividade. Mas como é que é isso, dar o seu máximo? Você está falando de um cara que trabalha, que tira serviço. Como é que é isso? Como é que você gerenciava já nessa época o teu tempo? Então, basicamente, por exemplo, né, quando eu estava estudando para soldado, né, especializado, eu tirava muito serviço. E, inclusive, né, agora eu posso falar, né, quando você passa tem tem tipo uma entrevista, né, com a psicóloga e tal, e ela me perguntou exatamente isso. Eu falei, não, mas porque eu estudava quando eu estava no descanso de quarto de hora, e às vezes eu estudava quando eu estava na hora. Ela, como assim? Você estudava na hora? Eu falei, não, não é bem. Não, saiu. Eu não estudava. Falei besteira. O Fuzil na Guarita é um livro. Bandido pulou, voltou. Não, graças a Deus eu não tirava guarita, não. Graças a Deus era portaria, enfim, dava pra... Ela, mas você estudava na hora? Eu falei, enfim. Onde dava? As 4 horas que tinha de descanso eu dormia 1h30, né, e estudava as outras horas, né, para poder compensar, isso no início. Conforme um sargento colega meu que ele falava, estuda que a carne amolece, né, um termo lá que ele usava. Quando eu estava estudando para cabo, já era S1, né, soldado especializado, as coisas foram ficando mais fáceis, entre aspas, ou seja, já não tirava tanto serviço. Enfim, eu já trabalhava numa repartição, ou seja, eu tinha mais acesso a computador, tinha um acesso maior a local para estudar. Então, realmente foi, apesar de eu ter estudado muito também, eu já tinha uma certa estrutura. Aí eu fiz o curso de cabo, passei para cabo e comecei a estudar para sargento, para EAGS. Eu achava que eu já tinha estudado muito, mas quando eu comecei a estudar para EAGS, eu vi que realmente eu não tinha estudado nada, porque... Tinha um colega meu que tinha passado, eu falei, pô, cara, se eu estudar umas 2 horas por dia, líquido, tá bom? Ele, pô, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Pô, eu estudo aqui 5 horas líquidas, 6 horas líquidas, acho que com 2 horas eu falei, pô, não é possível, né? Não é possível que é tão difícil. Aí quando eu comecei a estudar, eu vi que realmente era impossível. No entanto, eu tive sorte. Porque... Sorte? Eu tive sorte, não. A sorte de quem estuda, né? Não, eu tive sorte pelo seguinte... Primeiro que na minha trajetória na FAB eu nunca tive uma chefia que me reprimisse, todas as chefias até hoje, graças a Deus, sempre me apoiaram, me ajudaram de alguma forma. E esse meu chefe, quando eu era cabo, né, eu tive a oportunidade de ter uma certa flexibilidade no expediente. Eu trabalhava até um pouco mais tarde, chegava um pouco mais tarde para poder compensar o horário, para poder estudar. Então,
essa sorte, que eu falo que é sorte, porque eu acho realmente que é sorte, foi fundamental para que eu fosse bem na prova também, do EAGS. Se eu não me engano, no EAGS, acho que eu fui o 20º, não sei, um negócio assim. Quando junta a nota do pessoal civil, porque é separado, né? Tem o pessoal civil e o pessoal militar. Do pessoal militar eu fui o 3º dos cabos, se colocasse no ranking lá geral do pessoal, seria o 20º, por aí, mais ou menos. Bom. Aí entrei na faculdade, né? A minha faculdade é uma faculdade super conhecida, se eu falar aqui todos vão conhecer, a Faculdade Mercúrio, não sei se já ouviram falar, lá na Pavuna. Cara, é faculdade lá agora? Lá na Pavuna, e por incrível que pareça, eu não tô fazendo merchandising, não, é boa a faculdade, não é ruim não, apesar de ser lá na Pavuna e tal, não é ruim não. Aí eu fiz o curso, 4 anos, né, aquela coisa toda, trabalhar, ir pro curso, enfim, ir pra faculdade depois, como todo mundo aqui, eu acredito, já tenha passado. Né, bem doído, fui assaltado no caminho saindo da Pavuna para ir para Rocha Miranda, fui assaltado uma vez, mas enfim, isso aí acontece na vida que segue, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. E eu já, em 2014, quando saiu o primeiro concurso, eu já falava, não, eu vou fazer o EOP. Não, o pessoal, não, mas tem do Exército, eu falei, não, eu quero fazer o EOP. Não, mas você não, eu quero fazer o EOP. Mas tu estuda na Mercúrio. Não, eu vou fazer o EOP. Aí terminei a faculdade, já entrei, fiz primeiro concurso que eu fiz um outro curso, não fiz aqui. Um curso muito genérico, então para mim não... Apesar de eu ter aprendido muito, já não chegar aqui do zero, né? Já cheguei com uma certa bagagem. Mas o curso era muito amplo, então não é muito focado e isso dificulta. Eu já cheguei com um certo conhecimento em algumas matérias. E também do EAGS, né? Também a parte de TGA. Uma coisa também interessante que eu achava que sabia TGA. Né? Eu falei, não, TGA, vou chegar lá. Quando eu cheguei aqui, que eu vi Ecologia das Populações, CURI, sei lá... Mimetismo. Esses caras, eu achava que TGA era o que a Venato ali fatiou, passou, acabou. Mas aí eu vi que realmente o buraco era mais embaixo. Aí quando eu entrei aqui no CEPREM, eu tinha um modo de estudar diferente do curso, né? Eu estudava 1 hora cada matéria, fazendo Pomodoro, né? A cada 10 minutos. E aqui eu percebi que não dava para o concurso do EOP, eu percebi que não era possível fazer isso. Então eu segui as orientações de Joelson, né? De você pegar e estudar em bloco, né? Estudar uma matéria por vez e mergulhar na matéria, enfim. E viver aquela matéria ali no período que você estiver estudando. É uma observaçãozinha, isso aqui é muito comum, tá? Eu percebo muito aluno que veio de outro curso, né? E independente dos cursos, lógico que tem muitos bons professores no mercado, muitos bons cursos, mas os modelos de estudo que até coaches oferecem aí fora, eles falam de ciclo de matéria, a pessoa passando por 3 matérias por dia. No meu modelo de proposta com vocês, normalmente não é assim. Quem já fez orientação de estudo lá pelo ambiente virtual já percebeu que a gente trabalha por blocos de conteúdo, né? E eu consigo, assim, você com maturidade numa matéria, em vez de você estar em várias matérias passando ao mesmo tempo, mas sem aprofundar em nenhuma, eu prefiro que você aprofunde e domine uma por vez e a gente vai caminhando para e passo, né? Até chegar lá na frente, ciclo de revisão e você chega bem. Entendeu? Funciona o resultado aqui pra gente ver, né? Tem vários alunos sempre aprovados, né? Manda. Aí eu estudava basicamente até com bloco, só português que eu tentava estudar todo dia, porque eu estudava em curto espaço de tempo, eu estudava no ônibus, né, indo pro trabalho, todos os dias. Mas geralmente era português, né, durante 1 hora mais ou menos no dia, e a outra matéria, a matéria da época, né? E eu tentava puxar também, né, entre aspas, né, as matérias que eu sabia que eu tinha um pouco mais de dificuldade. O fato de eu ter feito o concurso antes e já ter estudado antes um pouco, me deu a ideia me deu a noção de que tinham matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade. E essas matérias eram matemática financeira, como acredito que deve ser da maioria, e a parte de LRF. Né? Depois eu vi que não é nada disso, né? Nenhum bicho de 7 cabeças LRF. A matemática financeira continua sendo bicho de 7 cabeças. Não, um paralelo aí para o pessoal. A administração financeira, né, e a matemática financeira é uma matéria que para muita gente que não vê há muito tempo, ela realmente dá um trabalho a mais. Para quem está fazendo pré-OP, claro, para XFSEX não cai. Tanto que esse ano a gente incluiu
muito, muito, muito exercício. Aquela apostila de questões comentadas que você deve ter feito. Então, toda ela, quem faz ela chega bem para a prova. Mesmo que se a prova vier diferente, todo mundo vai sentir, mas você chega pronto para a prova. Quem fizer aquele meu módulo de questões comentadas. E agora a gente incluiu o vídeo dele, a gente está comentando todo aquele material. Quer dizer, é muito exercício. O cara não tem, se o cara não aprender, porque ele realmente precisa de uma ajuda mais aproximada, entendeu? Mas você fez a outra parte, eu sei que você dominou aquela apostila inteira, né? Não, então, com relação à matemática financeira, até um bizu para quem tem alguma dificuldade, alguma coisa, é o que o Joel sempre fala, né? Cara, fica amiga da matéria. Foi o que eu fiz. Eu peguei, falei, pô, eu tenho dificuldade. Então eu li aquela apostila de exercício várias vezes, li a apostila de conteúdo várias vezes também, e só assim que eu fui quebrando a barreira, entendeu? Não é porque você tem dificuldade que você vai desistir, enfim. Tem que praticar. A prática é fundamental. Eu sei que quando a gente tem dificuldade, a gente não quer fazer, né? A gente tem dificuldade em português, falar, não vou estudar português não, vou estudar TGA, que eu sei que enfim, vou estudar, a gente quer estudar o que a gente sabe, mas infelizmente a gente tem que dar o braço a torcer e estudar matérias que a gente tem dificuldade. Aí, basicamente, eu começava a estudar umas 5h30 da manhã, né? Eu acordava às 5, aí entrava no ônibus mais 5h30, ia até o trabalho. Aí já dava mais ou menos 40 minutos, mais ou menos, estudando já de manhã, português, no ônibus. Estudando português, você quer dizer, não é lendo teoria, é fazendo questões, praticando. Não, lendo teoria. Lendo teoria? O que eu fiz? Diferente. Tinha aula do Jean, eu não assisti. Eu peguei a apostila dele, li sozinho a apostila dele toda. Já ia praticando. E eu ia fazendo os exercícios, mas não dava pra fazer no BRT, então eu tinha que separar um tempo pra só ler o conteúdo, né? Li o conteúdo todo e depois que eu fui assistir as aulas. Depois que eu já tinha lido tudo, já tinha feito o exercício, eu fui assistir as aulas, né? Pô, interessante. Amadurece bem, né, quando vê a explicação. Interessante. Aí basicamente. Aí me perdi agora o que eu tava falando. Te atrapalhei. Não, como você gerencia o tempo, né? Aí de manhã você. 40 minutos. Isso. De manhã, aí chegava no trabalho, né? Fazia o que tinha que fazer. Na hora do almoço, eu estudava também. Na hora da educação física, quando dava, eu também estudava. Chegava em casa por volta das 5h30, por aí, ia buscar meu filho lá na menina que cuida dele. Ficava com ele até umas 7h30. Quando minha esposa chegava, eu estudava até umas 10, 10h30 no máximo. E assim ia no meu dia, né? Somava quanto tempo em média de estudo? Então, bruto, eu estudava mais ou menos umas 5 horas, dava 5 horas, tinha dia bruto, né? Líquido devia dar umas 4, 3 Olha que interessante a gestão do tempo, né? Muito interessante. Porque é uma pessoa que trabalha, né? Que tem uma jornada que não dá para inserir estudo no meio, mas não perdeu um horário de almoço, não perdeu o deslocamento no ônibus e foi catando o tempo, ele fica catando o tempo, né? E aí pega quando 10h30 tá vindo encerrando os estudos. 10h30 eu parava. É aquela hora que você conversa com tua esposa, que você, né, consegue ter vida, ver um pouquinho de TV, talvez brincar com teu filho se ele estiver acordado, né? Quer dizer, gerenciar o tempo, você não abriu mão de tudo, você continuou vivendo. E um conselho que eu dou, que eu acho que é a realidade da maioria aqui, para quem tem tempo, cara, eu posso estudar o dia inteiro, estuda, porque vale muito a pena. Quem tem tempo de estudar 8 horas faz tipo um horário de expediente, né? Eu tava vendo na internet um dia desse que o pessoal tá fazendo muito isso. O horário de expediente de estudo. O pessoal aluga um determinado lugar e estuda durante até as 4 horas da tarde, enfim, como se fosse um trabalho realmente. Pô, isso aí é valioso. Mas para quem não tem o tempo, que é a realidade da maioria, o bizu que eu dou é você viver o concurso, é tentar ver matéria que você está aprendendo em tudo que você olha. Foi basicamente isso que eu fiz. Por exemplo, com redação, eu sempre tive muita dificuldade com redação. Minha letra não é muito bonita, né? Digamos assim, não é muito acessível. E eu não tinha o hábito de escrever, enfim, para mim foi muito difícil. Eu tive que fazer. Eu contei lá, eu acho que eu fiz umas quase 100 redações, umas 90 e poucas redações escritas, né? Fora as que eu fazia mentalmente, quando eu estava na fila de algum lugar, eu olhava alguma coisa, vinha na minha cabeça, tentava falar alguma coisa sobre aquilo de forma a treinar a parte de redação. E qualquer lugar que eu ia, fila de banco, eu até encontrei a Thaís uma vez, né, no dentista lá, e eu tava lá estudando, tava na fila, né, tava lá estudando. Qualquer lugar que eu ia, eu estudava. Já era um motivo para eu poder estudar. E para você fazer isso, você estudar em locais que tem muito barulho, enfim, que não é um local muito apropriado, o bizu é você estudar matéria que você já tem uma certa facilidade. Por exemplo, eu estudava português no BRT porque eu
já tinha bagagem do EAGS, já tinha uma certa bagagem em português, então eu conseguia me concentrar e estudar ali. Estudava TGA às vezes na fila, porque eu já tinha lido a matéria, enfim, já tinha. Eu nunca estudaria matemática financeira, por exemplo, no metrô, no BRT, não tem como, né? Porque era uma matéria que eu tinha que parar, que eu tinha que focar. E basicamente isso. Se tem uma lição que eu aprendi, que eu, na realidade eu sempre preguei, é que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Vai dar o seu máximo, que o que tiver de ser será. Não tem como você garantir que você vai ou não passar, que você vai ter ou não um resultado para determinado fim, mas você pode fazer a tua parte. Se você fizer a tua parte, né? O cavalo vai estar lá, igual o exemplo que tu dava, o cavalo vai estar lá, tu vai subir e vai embora. Sem problema nenhum. Mas se você não fizer a tua parte, realmente o cavalo não vai passar, você vai ficar ano após anos aí se frustrando e não vai adiantar nada. A ideia é abraçar a oportunidade de estar aqui, enfim, a oportunidade de ter um bom conteúdo, que o conteúdo daqui é muito bom. Enfim, e cair pra dentro, cara, porque não tem como, sem se esforçar, não tem como. Eu acho que é a mistura de esforço, sorte, né? Esforço e sorte, né? Porque, e a mão divina também, né? Porque não adianta também que só com esforço não dá. Você tem que ter sorte, você tem que acertar aquela questão ali que você às vezes não tinha muita noção, enfim. São vários fatores aí pro. A gente desenvolve muito com vocês ao longo do curso a capacidade de análise, né? Então eu olho a questão, aí eu sei que vocês acabaram de ter matéria, então vai ter uma facilidade de análise da questão, começo a botar um monte de caixa de banana para tentar ver se vocês erram, né? E muitas das vezes eu consigo que todo mundo erre, mas aí depois quando eu mostro a resposta correta, a pessoa começa... A ideia não é que erre, mas a ideia é que entenda o que está por detrás do enunciado, de cada alternativa, isso dá maturidade para você. Então essa capacidade de análise faz muita diferença. Lá no dia da prova, acredito que para você pesou bastante, porque a prova veio muito diferente esse ano, né? Então sem capacidade de análise não dá. Às vezes um aluno, a questão veio diferente, veio assim... Na minha ótica, questão que cabe recurso e que eu olho e falo assim, não, isso aqui não tem uma resposta plausível. De repente um aluno foi lá, mas ele conseguiu ter uma clareza de analisar e marcar a opção que a banca queria como correta. Isso é por quê? Capacidade de análise. E com certeza você viveu isso aí, né? Como é que foi a prova para você? Então, a prova para mim, eu até... A gente voltou junto, né? Eu achei assim que eu não tinha passado na prova, né? Falei, pô, eu não passei na prova, né? Impossível ter passado. Porque ela veio realmente muito diferente do que eu imaginava. Eu achei que eu ia chegar igual ano passado, que eu cheguei lá brincando, igual todo mundo, né? Uhum. Chegou lá brincando com a prova lá, enfim. Eu achei que seria assim, até porque eu já estava mais preparado. Mas quando eu vi a primeira, que não era bem assim, a segunda, a terceira, eu parei e falei, pô, não é possível. Não é possível. E a minha sorte é que eu já tinha feito redação. Quem vai fazer o EOP aí? Assim, não sei qual a estratégia de vocês, mas eu orientaria primeiro fazer a redação. Tem gente que fala, não, pega, lê o tema, vai olhando as questões, vê se tem alguma coisa. Pra mim não funciona. Pra mim é ler o tema ali na hora e já fazer alguma coisa. Porque se não porque não pega o nervosismo da prova. Se você sentir pra baixo na prova, pode ir mal na redação também, né? Interessante. Eu tinha uma certa estratégia de fazer a prova específica em mais ou menos 1 hora, se eu não me engano. Em 1 hora e pouquinho. De fazer a específica, né? Sendo que eu demorei 2 horas, quase 2 horas para fazer. O maior problema dessa prova foi a gestão do tempo. Como ela veio diferente, as pessoas se perderam no tempo. Como aconteceu na prova da SpaceX também em 2019. A prova veio diferente, matou o pessoal na gestão do tempo. É por isso que o simulado vocês têm que respeitar quando a gente fala que é a média de 2,5 minutos por questão. Leu, fluiu, marcou. Não fluiu, bota um risquinho do lado e pula. Porque você não pode perder o time, senão você treina com mais tempo do que o necessário, chega na prova, né, perde pelo tempo. Mas fala aí. A ideia é essa, tanto é, eu entrei por causa da específica, né? Se vocês, não sei se o pessoal acompanhou, a minha nota em português não foi alta. Minha nota em português foi 7. Foi 7 em português, 8,3 em específica e 9,3 em redação. Boa. Eu só consegui tirar 7 em português porque realmente português eu tinha estudado muito, eu estava tranquilo com a matéria. Que eu acho que nem isso eu conseguiria tirar, entendeu? Porque realmente, quando eu terminei a prova específica e já tinha passado ali para a redação, tinha pouco tempo para eu fazer a prova de português. Se eu não me engano, tinha uns 40 minutos por aí. Uns 45 minutos para eu fazer a prova de português e marcar no cartão resposta. Então eu fiz a toque de caixa realmente. Muitas coisas eu matei porque
Quer dizer, o seu desempenho em português não foi o melhor de todos porque o tempo já não estava te permitindo nem pensar direito. Exatamente. Olha só, pessoal, gestão do tempo. Foi bem, sério isso. Foi bem tenso nessa hora aí. O meu objetivo, chegou um ponto da prova que o meu objetivo era terminar a prova. Eu falei, não, eu preciso terminar a prova e marcar tudo no cartão de resposta pelo menos. E eu consegui, faltando 1 minuto. Eu ainda ganhei 0,2 na redação, porque eu reli a redação. A moça falou, 1 minuto. Eu falei, vou dar uma lida na minha redação. Eu reli e descobri que tinha esquecido um acento em técnica, aí coloquei o acento, né? Aí entreguei a prova. Aí, enfim, se eu não tivesse relido a prova, eu ia tirar 9,1, né, na redação. É interessante ele falando desses valores, né, nota de redação, porque como vocês treinam com um professor que é especialista em FAB, ele ensina a pessoa a contar os pontinhos da redação, né? Então, você sabe como não perder o ponto, e se perdeu, você sabe onde perdeu, você consegue olhar para a sua redação e saber qual a nota seria. Porque tudo tem uma técnica, mesmo a redação. A pessoa, a redação é subjetiva. Não é bem assim, não. Redação tem toda uma técnica e é o que vale para contar lá os pontinhos para a sua prova. Na minha redação eu errei uma vírgula, esqueci uma vírgula lá no final. Além disso, eu esqueci de colocar vírgula e perdi 0,2. Perdi meio ponto em informatividade. A informatividade que ele fala lá é a previsibilidade da informação que você está dizendo. Eu não achei que eu deveria perder. A gente nunca acha que a gente deve perder, né? Mas enfim. Eu não achei que eu deveria perder. Tanto é que eu fiz recurso, depois eu fiquei com maior medo. Falei, nossa, fazer o recurso aqui vão diminuir minha nota. Não, eles nunca diminuem. Mas enfim, não diminuíram. Recurso sempre vale a pena. Me deram uma esculachada lá no recurso, né? Falaram a você, mas enfim. Falei, cara de pau. Pelo menos não diminuíram minha... O recurso tá lá, né? A gente faz, né? Eles não baixam um ponto. Então, quem quer recorrer... Eu te falei, né? Pode recorrer. Mas eu fiquei com um certo receio, ainda mais de redação, né? Que é meio subjetivo e tal. Falar, tu quer mais disso aqui. Enfim, aí... Basicamente, a minha jornada foi essa. Não tem nada de anormal, assim. E é isso. Uma coisa que eu falava pra ele, assim, ele chegou pra fazer... Era o último ano que ele podia fazer pra FAB. E ele falou assim, se eu não passar pra FAB agora, também não tento mais nada de banca militar. Eu falei, calma, Leandro. Não, o negócio é FAB e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou dizer pra ele, cara? Porque assim, o concurso ele tem um tempo pra acontecer, né? A gente não sabe se essa é a sua vez ainda. Você tem que fazer a sua parte e... não, meu mundo vai acabar se eu não passar dessa vez. Eu acho que não é bem por aí. Eu mesmo precisei de 3 anos pra passar no concurso de oficial do Exército. Então, porque eu sou uma pessoa que vai ter que lutar muito pra poder pegar a minha vaga. E ele também teve a jornada dele, né? Foi 1 ano preparando sem ser com a gente, outro ano com a gente. Essa carga pesou, quer dizer, você tem 2 provas com um estudo pesado em cima, né? Mesmo que nessa última tenha sido realmente um estudo focado, né? Porque tem curso que oferece pacotes que batem as disciplinas da UOP, mas não são específicos na literatura, né? Como a gente trabalha assim como as especiais, mas especificamente na bibliografia e tal, você tem um peso tremendo na prova, e pesou para ele. Alguém tem alguma pergunta para o Leandro? Técnica de estudo, alguma coisa? Nada? Tá todo mundo querendo começar a aula, né? Leandro, palmas então pro Leandro. Obrigado.